Bem-vindo, bem-vinda. Este é o Saindo da Caixa com o Akasha, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. E neste local nós falamos sobre as leituras akáshicas planetárias, questões interessantes, num grande âmbito. E hoje nós vamos falar sobre terapias holísticas, afinal de contas, o que está por trás e como que essas terapias irão se desenvolver para a humanidade. O meu nome é Karin Lege e eu sou terapeuta holística e especialista em leituras de registros akáshicos. E se você quer saber mais, se você se interessa pelas terapias holísticas, fica aqui que eu já conto tudinho para você já já. Muito bem, este é um assunto que eu não poderia deixar faltar aqui nesse programa. Afinal de contas, eu sou terapeuta holística e me interessa muito saber como que as terapias irão se desenvolver para o futuro da humanidade. Então, eu inicio a minha leitura de registros akáshicos sobre as terapias holísticas, visualizando uma grande metáfora e uma metáfora muito interessante. No primeiro momento, eu vejo um cenário grande, todo coberto por neve, mas como se fossem metros de neve. E no meio deste cenário, no meio dessa neve toda, era possível ver pequenas cabanas, como se fossem cabanas de um cômodo só, com um telhadinho, e cobertas de neve por todos os lados, exceto a parte da frente. Então haviam ali umas 5 ou 6 cabanas. E eu já me perguntando, né, que interessante, porque parece que está isolado do mundo, né? E de repente eu vejo como se fosse um arco-íris. E esse arco-íris, ele se espalha sobre a neve. Num primeiro momento, é como se criasse uma camada colorida sobre o gelo. E essa neve começa então a ficar líquida e descer de cima disso que eu imaginava que fosse uma pequena vila. Quando a neve descortina todo o cenário, quando é possível ver o que está debaixo da neve, eu me surpreendo com a revelação. Na verdade, o que eu imaginei que fossem pequenas cabanas soterradas na neve, se revelou como sendo um gigantesco prédio, também soterrado, mas cada uma das pequenas cabanas era, na verdade, um pedaço do telhado deste grande prédio, como se fossem as janelinhas do telhado. E todo o prédio, então, estava soterrado e apenas aquelas pequenas janelinhas do telhado estavam de fora, parecendo com pequenas cabanas. E eu perguntei, então, para os registros akáshicos o que isto significa. E aqui vem um significado muito bonito. Acho que fiquei extremamente entusiasmada com essa revelação dos registros akáshicos. Na verdade, o que esta metáfora traz como significado é que hoje, neste momento da humanidade, neste momento em que estamos vivendo, as terapias holísticas, elas estão desta forma, ainda soterradas por um monte de desconhecimento. Acho que essa é a palavra mais clara que vem. As terapias holísticas, elas ainda são muito desconhecidas da ciência. Elas ainda são muito desconhecidas, na verdade, das pessoas que, inclusive,
utilizam as terapias holísticas. Porque, na verdade, nós não temos conhecimento de grande parte das leis e das energias que estão envolvidas nas terapias. Não só do ponto de vista da ciência, mas como também de um ponto de vista mais intelectual. A literatura sobre essas terapias também não é uma literatura muito fácil de ser encontrada. Não existe muitos artigos, não existem muitos estudos sobre, não existem muitas tentativas de comprovação. Por exemplo, vamos pensar sobre o caso do Reiki. O Reiki, já foram feitos experimentos. Qual é o problema do Reiki, então, em relação à ciência? O problema é que não existe hoje um equipamento capaz de medir isto que nós chamamos de energia do Reiki ou energia universal. Ela não é captada por absolutamente nenhum equipamento que nós tenhamos. Ela não pode ser medida, ela não pode ser comprovada. A única coisa que nós podemos comprovar é que existem efeitos quando há aplicação do Reiki. Mas também existem muitos experimentos que comprovam que esses efeitos, eles não são assim tão elevados como se acharia, né? Mas, sim, esses efeitos eles são elevados o suficiente para que a gente possa perceber que há um resultado. É muito complicado falar sobre isso no âmbito da ciência, porque a ciência ela exige comprovação e está tudo certo que seja assim. Está tudo certo que seja assim. Nós temos muitas experiências em relação às terapias holísticas e hoje nós temos um número gigante de terapias holísticas. Nós temos terapias de todos os tipos. Algumas vezes são cópias de outras. Algumas vezes essas terapias, elas nada mais são do que uma evolução de uma visão antiga para uma visão mais atualizada. Eu, como terapeuta, tenho muita experiência na questão de terapias que parecem estar sendo atualizadas. Parece que há uma intensificação na atuação, como o próprio Reiki, por exemplo, como a terapia frequencial anjo-humano, por exemplo. Parece que hoje nós temos acesso, ou canais, talvez, de recepção dessas energias. Eu não saberia dizer se é exatamente isso, mas me parece que os nossos canais estão mais abertos, me parece que nós conseguimos efeitos mais profundos hoje com essas terapias do que há 30 anos atrás. Entretanto, ainda assim, nós não podemos falar em comprovação. Nós não podemos falar em comprovação científica pelo método científico que é utilizado ainda hoje na ciência. E vamos lá, a ciência é algo fantástico. Eu realmente gosto muito dos estudos da ciência e para mim eles fazem total sentido. Mas não existe tecnologia e não existe conexão ainda suficiente entre o que acontece dentro de uma terapia e o que acontece na ciência. Para mim, tudo bem. Em algum momento, isso provavelmente vai acontecer. E quando eu olho hoje para essa metáfora, eu entendo que sim, os registros akáshicos estão me levando a olhar nessa direção. Porque quando nós temos ali, né, pequenos pontos separados que de repente é desnudado e isso se torna uma coisa única, isso para mim é muito claro. É muito claro que em algum momento nós vamos ter não só a comprovação, mas como a conexão, o entendimento do porquê que muitas terapias são parecidas, do porquê que muitas terapias agem de formas parecidas, embora a técnica seja diferente.
Lembram que eu falo sempre sobre a questão do que é técnica e do que é a lei que rege por trás dessa técnica? A técnica é a forma como você aprendeu a usar essas energias. Eu não gosto desse nome, mas enfim, é o que as pessoas falam. A técnica é como nós aprendemos a utilizar isso. A técnica é como nós trouxemos uma metodologia para dentro daquilo que nós estamos trabalhando. Isso é técnica. Mas por que essa técnica funciona? Que lei é essa que está por trás? Isso ainda não tem uma comprovação. Nós chamamos então de lei da unicidade, nós chamamos de lei da consciência universal e tantos outros nomes que já foram dados e que eu entendo que tanto faz o nome, né, neste momento. E em algum momento nós seremos capazes de mostrar isso e comprovar isso. E essa leitura, então, ela traz essa forma nova de olhar. E aí nós precisamos entender que, quando isto acontecer, quando finalmente nós tivermos tecnologia suficiente, e isso agora é dentro da leitura e não o que eu acho, mas sim dentro dessa leitura, dentro dessa metáfora que eu recebi, que quando nós encontrarmos uma tecnologia como aquele arco-íris que desnude o que realmente acontece dentro das terapias, nós teremos, ok, uma comprovação e talvez essas terapias elas passem para um outro nível. Porém, nós também não podemos deixar de pensar que quando nós tivermos comprovação das leis que regem essas terapias, também muitas terapias destas cairão por terra, por se entender que elas utilizavam apenas um percentual disso, ou utilizavam essa energia, esse conhecimento, essa lei de uma forma errada. Então, quando nós pudermos ver isso, quando nós pudermos medir isso, quando nós pudermos constatar e comprovar isso através de uma nova tecnologia, as terapias mudarão sim a forma como elas são vistas, passando a integrarem o conhecimento comum da população, da humanidade. Mas também, talvez elas sejam unificadas numa única terapia, ou talvez numa meia dúzia de terapias, ou talvez se junte todas essas técnicas em uma grande técnica, comprovando que é possível fazer trabalhos diferenciados para unificação desse trabalho. Mas, de qualquer forma, seja como for, essa notícia de que vai haver um tempo em que nós vamos conhecer o que realmente está por trás, já nos alegra, já me faz sorrir mais no dia de hoje. Então, eu espero que você, como eu, possa curtir essa novidade. Algumas pessoas agora, nesse momento, devem estar dizendo: como assim não tem comprovação? Como assim estamos usando de forma errada? Por favor, não se ofendam. Da mesma forma, nós entendemos errado tantas outras leis da física, nós usamos, às vezes, de forma errada tantas questões dentro da ciência, até que algo seja comprovado, verificado, atestado, enfim. Quando nós começamos a adquirir um conhecimento que é muito novo, é muito difícil falar com maestria sobre este conhecimento. Aí está a Covid, que não nos deixa mentir sobre isto. Afinal de contas, desde que se iniciou toda a pesquisa sobre vacinas, sobre este vírus, muitos erros, muitos acertos, mas muitas mudanças de discurso já foram feitas. E é assim que é. Há um estudo a ser feito e tudo parte do que veio antes desse estudo novo. Então, quando eu digo nós ainda não sabemos tudo sobre as terapias, eu não estou ofendendo ninguém, eu estou dizendo nós ainda não temos estudo necessário
para isso. E acho que muito pouco nós estamos fazendo sobre isso. Acho que realmente nós precisaríamos buscar mais dentro das terapias para ter alguma forma de comprovação. Mas por enquanto é o que nós temos, é o que nós estamos usando e nós sabemos, pelo menos nós que trabalhamos com terapias, o quanto tem trazido respostas, o quanto tem trazido melhoras, alívio, liberação de traumas. Então, se você acredita nas terapias holísticas, se você torce pelas terapias holísticas, entenda, este é o caminho natural das coisas. As terapias holísticas, na sua grande maioria, também são ainda muito jovens. Mas, de qualquer forma, estamos buscando aí esse espaço no mundo, esse espaço no conhecimento da humanidade. Bom, quando eu assisto essa metáfora e entendo que ainda há um percurso para frente, isso não vai acontecer agora, de uma hora para outra, mas sim precisa haver algumas descobertas, precisa haver alguma tecnologia que vai ser bastante apurada ou apurada o suficiente para conseguir comprovar a existência de uma energia, de uma consciência ou de alguma outra coisa que nós ainda não conhecemos e que faz com que a grande maioria das terapias holísticas funcione e funcione muito bem. Então, vamos esperar para ver e vamos esperar para comprovar tudo isso dentro destas próximas horas, meses, anos, talvez. Mas, de qualquer forma, os registros acásticos, eles mostram a direção. Quando os registros acásticos mostram a direção, eles não estão fazendo previsão de futuro. Eles estão dizendo, isso já está acontecendo, isso já está em andamento. Por isso que eu posso ter muita clareza em dizer que muito provavelmente isso vai acontecer. É bem provável que essa nova tecnologia já esteja sendo desenvolvida, já tenha os primeiros passos a serem dados nessas novas descobertas que têm acontecido o tempo inteiro na ciência. Então, se você torce por essas terapias, aguarde só mais um pouco para ver o desenvolvimento disso que é parte da ciência, disso que é parte da nossa vida. E se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilha, porque semana que vem tem mais. Um grande beijo no teu coração e até lá!